né, depois de dados estatísticos que comprovaram que o índice de assassinato de pessoas trans no Brasil aumentou 50%, o que é uma lástima. O Brasil continua há 14 anos no ranking, né, da ONU de assassinato de pessoas LGBTIs. E como todos sabem, nós, pessoas trans, pela falta de oportunidade de trabalho, pela falta de oportunidade na educação, pela exclusão familiar, pela exclusão social, acabamos sofrendo um pouco mais essa mazela. E é por isso que hoje nós chamamos aqui o nosso querido companheiro Ciro para estar conosco nesse dia, né? Porque até hoje discutimos o dia inteiro na página do Ciro, porque as pessoas estavam assim usando de machismo e transfobia o tempo todo, e um dos comentários que a nossa página fez foi exatamente isso. É por isso que essa live é tão necessária, para que as pessoas aprendam que a sociedade evolui, e infelizmente algumas pessoas esquecem de evoluir com a sociedade, né? Como nós temos a prova viva que nós acreditamos no ser humano, e o ser humano ele está apto a aprender sempre, ele está apto a ser cada vez melhor, e a gente jamais vai deixar de acreditar que o ser humano ele pode ser melhor, né? Mas não melhor no fato de uma travesti ser assassinada com 3 tiros antes e agora com 1, né? Não melhor do que dar 3 tapas e agora só 1. Na verdade, nós queremos o reconhecimento de cidadania plena, porque também precisamos das questões sociais. Nós também pegamos transporte público, nós precisamos de educação, nós precisamos de saúde, nós precisamos de uma moradia digna, né? E isso tem nos faltado desde sempre. Começando desde Chica Manicongo, lá em 1700, ainda resistimos. Bom, vou parar de falar, porque essa é uma live nossa do PDT Diversidade de Comemoração, por mais que seja uma estatística triste, mas eu preciso chamar aqui para que vocês também recebam a Atena Beauvoir, que é a nossa presidente estadual do Rio Grande do Sul, né? E subsecretária de Formação Política Nacional, João Vilela, que é o nosso coordenador regional do Centro-Oeste, e também é nosso presidente estadual do Mato Grosso do Sul, e nós acabamos convidando todos os nossos companheiros que eram da Executiva Nacional, e também convidamos a nossa companheira Duda Salabert, para que estivesse aqui conosco hoje, até porque ela vem sofrendo casos de transfobia, né, dentro da Câmara Legislativa de Belo Horizonte, mas ela tinha um outro compromisso, salvo engano, e não pôde participar conosco. E assim, né, acho que começamos também com a saudação do nosso querido Ciro Gomes, que vai ficar um pouco conosco, não vai ficar a live inteira, até porque ele está num local mais recluso, tirando um pouco, aproveitando um pouco o Gael, né, Ciro? É isso? Hoje é dia de eu pegar o Gael e ficar o fim de semana com ele. Enfim, mas deixa eu te dar um beijo, Amanda, um beijo para a Atena Beauvoir, para o João Vilela, nossos companheiros que dirigem o movimento PDT Diversidade, a Amanda, nossa presidenta nacional, a Atena, nossa presidenta no Rio Grande do Sul, nosso presidente no Rio Grande do Sul, João Vilela, presidente do Mato Grosso do Sul e coordenador no Centro-Oeste. Mandar um abraço para todo mundo, um beijo no coração de todo mundo. E eu fiz questão, apesar de, enfim, estar correndo de um lado para o outro, de aceitar esse gentilíssimo convite, porque eu quero conversar com o Brasil por todos os rostos que o Brasil tem. E isso tem uma razão bastante prática e comovente para mim. Eu não vou ser chato se no Dia Internacional da Visibilidade Trans eu começar falando na situação econômica e na situação sanitária do Brasil. Por quê? Isso todo mundo vai entender concretamente aonde eu quero chegar. O Brasil, nesse momento, está completando a pior década, são 10 anos, em matéria de desenvolvimento econômico. Desenvolvimento é assim, se o país cresce, ele gera oportunidade de trabalho. Se há mais disputa pela força de trabalho, o ambiente para os salários melhora. Se o ambiente para os salários melhora, o consumo das populações, das famílias, aumenta, e aí a roda da economia gira, o comércio vende mais, encomenda mais da indústria, e nós estamos com essa roda justamente rodando pelo inverso por 10 anos. O Brasil está parado de crescer. Isso produziu uma situação sem precedentes. Nós temos, nesse momento,
e muitos estão nos ouvindo agora, e é para essa gente que mais de imediato vai o meu coração, a minha angústia, a minha solidariedade e o meu compromisso de luta. Nesse momento, 14.300.000 pessoas estão abertamente desempregadas. O IBGE considera que desempregado é só quem mês passado procurou emprego e não conseguiu. Quem desistiu ou ficou com medo de procurar por causa da pandemia, eles não consideram desempregado, mas eu fui atrás e são mais 5.700.000 pessoas. Nós estamos falando em 20 milhões de pessoas sadias para o trabalho, que a gente não pode transformar numa estatística, é gente que tem a conta do aluguel para pagar, é gente que tem o de comer para botar no prato, não é, da família, seu próprio, dos filhos, é gente que tem remédio para pagar, prestação para pagar, não é, da geladeira, do fogão, enfim, são coisas muito reais, que tem que ir e vir no ônibus, pagando, não é, se não tiver o vale-transporte, porque também não tendo emprego, não tem o vale-transporte, e que está aí, não é, olhando para onde que eles têm que olhar? Tem que olhar para a política, não é? E eu paro aqui. Mas veja o que está acontecendo no campo da saúde pública brasileira. Um estudo recente agora, feito na Austrália, com indicadores objetivos, práticos, não é? Aponta o nosso Brasil, nosso amado Brasil, como o país que pior reagiu à pandemia em todo o mundo. Pudera, nós só perdemos para a América do Norte em matéria de quantidade absoluta de mortes. Passamos de 220 mil e vamos chegar ainda em fevereiro a 250 mil pessoas mortas. E nós estamos numa luta estúpida pela vacina, perdemos o passo. Em 70 países que começaram a vacinar, o Brasil está no lugar 46, 46º lugar. Estamos aí agora assistindo o escândalo dos escândalos, políticos, ricos, e, enfim, furando a fila, porque nós estamos aí com um critério que é, pelo menos, atender os profissionais de saúde, que, a propósito, o Brasil é o país que mais matou profissionais de saúde em toda a humanidade, e países que têm 1 bilhão de habitantes, como a China, a Índia, nós matamos, em termos absolutos, morreram mais profissionais de saúde no Brasil do que em qualquer outro país do mundo. Juntando essas coisas todas, você vai me perguntar, e por que você está falando isso quando nós estamos nos reunindo aqui por uma coisa tão sensível, tão delicada, tão grave, tão importante, que muitas vezes é a diferença, literalmente, de viver ou morrer para pessoas que têm uma identidade sexual ou uma orientação sexual desta ou daquela forma, diferente do que se convencionou modernamente se chamar de normal. Eu estou falando isso porque este problema é tão grave que o Brasil não vai sair dele sem um amplo e generoso acordo nacional, um grande entendimento que seja capaz de restaurar entre nós a tolerância, o respeito à diferença, a compreensão de que ninguém, por mais fiel militante de uma religião, por mais adepto de uma moral radical, ninguém é dono da verdade em qualquer ângulo da complexa vida da humanidade. Só a tolerância à diferença, só o respeito à diferença, só a capacidade de nos reconhecermos como nacionais da mesma mãe pátria, ainda que sejamos diferentes pelo gênero, pela sexualidade, pelo nível de renda, pelo nível de escolarização, pela cor da pele, enfim, tudo isso são diferenças que afirmam a unidade do ser humano, que é a expressão mais linda e generosa com que a nossa querida Amanda abriu a nossa reunião. E aí, repare bem, não vou falar para os convertidos, vocês são da luta, conhecem muito mais, eu tenho aprendido muito, porque a gente nasce e é escolarizado com determinados estereótipos, a gente anda na rua e é todo dia chocado com determinados valores que a gente acaba pensando muitas vezes, e é preciso muito respeito ao outro, muita humildade para entender que essas diferenças, elas, na verdade, são muito mais importantes, não é, do que se a gente tivesse uma possibilidade ridícula de pasteurizar tudo, como por cima da mesa as hipocrisias procuram fazer. Veja, a tolerância e o respeito são a única forma da gente enfrentar o desafio de mudar o Brasil. E se a gente tiver clareza disso, um dos aspectos mais dramáticos é exatamente esse. Vamos conversar.
né, com um trabalhador da favela que está preocupado, que tem recebido essa carga de informações, de estereótipos, etc. Imagina um filho seu, amanhã nasce com corpo de mulher, mas a mente, nessa complexidade que é o ser humano, a mente de homem. Isso acontece de verdade, isso não acontece por depravação, isso não acontece por falta de respeito às regras de comportamento da sociedade. Isto todo mundo hoje que tem um pouquinho de paciência, humildade e profunda humildade para ler, para entender, sabe que isto é uma realidade. Então, existem pessoas que nascem com corpo de homem e a cabeça de mulher, a mentalidade de mulher. E imagina o que é o sofrimento de uma criança dessa. Muitas vezes começa a ser estigmatizada pelos colegas, pelos amiguinhos, ali muito garoto, sem nem sequer se auto-reconhecer, sem nem sequer se perceber, porque todos os quadros, todos os preconceitos, todos os estereótipos classificam preto ou branco, azul ou encarnado, e a vida não é assim. E quando você desdobra isso para o futuro, você imagina, vamos raciocinar, quem for cristão, né, quem tiver ética, né, vamos raciocinar, alguém se sentir autorizado a matar alguém ou a espancar alguém apenas e tão somente porque esta pessoa tem uma orientação sexual ou se identifica, sob o ponto de vista de gênero, diferente daquilo que o nosso pré-conceito nos determinou. Onde é que está na nossa cabeça isso? Que tipo de lição cristã se dá quando Jesus, até agredido, recomenda que se dê a outra face? Imagina a mera necessidade de você respeitar o outro, respeitar a diferença, não é? Compreender, de fato, não é uma tolerância, vamos dizer, por piedade, é respeitar mesmo a diferença, é valorizar essa diferença, é agasalhar, é cobrir de carinho, é compreender. As famílias não podem colocar uma criança, um adolescente para fora de casa e ser exposta para a rua apenas porque sofre essa vergonha que é imposta por um tipo de pré-conceito que não faz mais nenhum sentido, já virando a segunda década do século XXI, o homem se planejando ir para Marte e em que a ciência desafiada desenvolve uma vacina, como nós, graças a Deus, estamos começando a ter, para nos livrar dessa tragédia toda. Portanto, Amanda, eu que sou vamos dizer, um aluno, eu que tenho que me reeducar o tempo inteiro, eu que tenho que aprender, né, e que vocês do Movimento da Diversidade do PDT tanto têm me ajudado, você especialmente, com a sua paciência. Olha, quando me der a expressão, vou confessar isso, que não me faz menor de forma nenhuma, pelo contrário, eu sinto orgulho, né, de expressar essa ignorância como casa minha. Camarada que já andou nas universidades mais importantes do mundo, eu não sabia dizer o que significava a sigla LGBTQI+. Eu não sabia. Eu sempre fui uma pessoa que respeita a diferença, procuro cultivar, não é, esse respeito, essa tolerância. Sou, enfim, querido amigo de toda a comunidade gay, que era assim que a gente chamava. Antes era GLS, era mais simples, eu me incluía ali no S, não é? E eu fui perguntar, Amanda, me explica aqui o que é isso, porque são diversas possibilidades que a vida, o organismo humano, a nossa psique, nosso cérebro, complexo como não é, podem formular ou podem condicionar. Se isso é reprimido, você está construindo infelicidade, você está construindo discriminação, segregação e criando a base conceitual para a violência. Isso é o Bolsonaro, que todo dia, sim, outro também, faz piada homofóbica, diz que se preferia ter um filho bandido do que um filho gay. São expressões absolutamente intoleráveis de quem, estando na presidência da República, não tem o decoro e nem a compreensão do simbólico que é. Pois eu estou estudando, aprendendo, e fiz questão de passar por aqui para dar um beijo em todas as trans, todos os trans, todos. Isso aí já é um assunto de português que eu quero discutir, né? Eu tenho resistência a essa mudança da língua, mas aberto ao aprendizado. O que eu queria hoje é dizer, olha, vocês são lindas, são lindos, são queridos, são amados, e nós do PDT
através do PDT Diversidade, mas através também da nossa direção nacional, do presidente Carlos Lupe e eu próprio, estamos à disposição, não só para hoje chamar atenção, né, pelo dia de chamar atenção para a visibilidade desta possibilidade que o ser humano tem, né, e que isso não lhe faz menor nem maior do que ninguém, apenas lhe faz diferente. E a grande lei é não se meta na vida alheia, respeite a diferença, tolere a diferença, ame a diferença, não precisa que seja seu filho, os filhos dos outros também merecem que a gente tenha esse respeito. Isso é o que eu queria hoje, né, renovar o compromisso. Tudo que estiver ao meu alcance, da minha modesta militância, na luta ou na presidência da República, quem sabe, fazer para criar esse ambiente no Brasil de respeito à diferença, de tolerância, de respeito, enfim, aos desiguais e que todos se sintam abraçados nesse dia da visibilidade trans. Uma coisa que a gente sempre fala, Ciro, quando me perguntam muito, é que eu falo, o Ciro já falou que ele não vai falar sobre questões de conservadorismo e sociedade, que ele vai sentar com todo mundo para conversar, porque um país ele é feito exatamente dessa forma, ele é feito através de sua pluralidade, né? Porque nós somos plurais, o Brasil é um país extremamente plural. E isso nada mais mostra ainda mais, né, essa miscigenação maravilhosa que nos tornou brasileiros, né? Que somos brasileiros. Mas, Atena, querida, fala um pouquinho para a gente, tem alguma perguntinha para fazer para o Ciro também? Boa noite. Eu só quero... Boa noite, pessoal. Boa noite, João, Amanda, querido Ciro. Eu só quero dizer ao Ciro que ele já está convidado previamente à posse futura da primeira governadora trans do Brasil, que será trabalhista, será pedetista e gaúcha. Eu quero que ele deixe firmado dentro do coração dele para vir aqui em terra varguista, em terra do Brizola, a compor com a gente esse grande quadro aí que com certeza vai revolucionar. Eu queria dizer que tem uma coisa que o Ciro tem trazido para nós, que é uma possibilidade da gente rever o trabalhismo, porque, Ciro, a gente tem um problema muito grande das pessoas quererem, por exemplo, e isso a gente às vezes tem essas problemáticas de comunicação dentro do partido, como em qualquer ambiente de família, de sociedade, de empresa, que as pessoas acham que por nós trabalharmos com a diversidade, a gente só tem que falar sobre a questão trans, sobre a questão LGBT. A minha área é educação, filosofia política. Eu dou aula, eu ensino, eu ajo. Enquanto militante, hoje a gente estava lá no partido, na sede, arrastando arquivo, reorganizando, repensando estratégia, criando a escola trabalhista, a escola da diversidade trabalhista que a gente vai propor enquanto formação política aqui. Por quê? Porque a nossa militância não é formada enquanto uma existência, mas enquanto uma profissionalização da nossa inteligência. E acho que isso é muito importante a gente perceber que o PDT, quando tem uma executiva dessa, quando propõe aí o nosso presidenciável a conversar e dialogar um dia desse importante, quando a gente no Twitter faz diversas análises identitárias, pós-identitárias, trabalhistas, pós-trabalhistas, a gente tem que recolocar a ideia de que nós também somos seres pensantes, intelectuais, não vou dizer revolucionários ou revolucionárias, porque eu acredito que revolução no calendário não é revolução. O povo faz a força acontecer no momento certo e a gente acaba sendo sempre constrangido a entender que a gente tem que falar de algo que nós somos, quando nós queremos falar de algo que nós queremos produzir e construir com o país. E é importante a gente estabelecer, não só para 2022, mas para agora, nesse momento, a população LGBT tem que entender que o Partido Democrático Trabalhista, que o PDT, tem em Brizola a criação, por exemplo, do primeiro princípio lá da Carta de Lisboa, que é cuidar das crianças e dos jovens. E não existirão crianças e jovens LGBTs. O segundo é com as mulheres. E não existirão mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres travestis e transexuais. A população negra, não existem LGBTs negros que também sofrem nas periferias, nas favelas, nos centros da cidade. A população indígena, com as suas variabilidades de gênero e de sexo. Os trabalhadores e as trabalhadoras. O povo do Nordeste, não existirão lá brilhantes e forças existenciais LGBTs também. Tudo isso para dizer o quê? Que a Carta de Lisboa nos contempla. Nós somos contemplados pela força revolucionária desde Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento e tantos outros que constroem essa unidade histórica. E está contigo, Ciro Gomes, é carregar dentro de nós a possibilidade de ter respeito e dignidade. A nossa pauta ela é LGBT no sentido de que nós somos isso. Mas a construção, a reformulação, o embate contra Bolsonaro, não adianta ser travesti, não adianta ser LGBT, não adianta se dizer de esquerda
se na hora de acontecer você bota os ovos pro galinheiro errado, como diz o Brizola, parafraseando ele, né? Então a gente tem que entender que a nossa face está cansada, já dizia Bete Carvalho com a Mercedes Sosa, né? Como que posso dar a face que ela já está toda machucada? Por isso que a gente tem que se organizar. Partido forte e são os mandatos fortes de todos os nossos legisladores e executores na política brasileira. Por isso que a gente tem que organizar o partido. Eu vou dizer para você, Ciro Gomes, a gente tem tido um grande trabalho aqui com o nosso querido Pompeu, o Ciro Simone, o Bolzan, a Juliana Brizola. Nós estamos vinculados, a Miguelina, à força de reconduzir o partido às suas bases primeiras. Porque, de novo, o povo precisa dos partidos organizados. E os partidos organizados precisa da força popular, senão a gente vai esmorecer. E aí, quando eu vejo, e falo isso para você, Ciro, e falo isso para todo mundo aqui, é que a gente estava na escola fundada pelo Brizola, que o governador Tucano vai estar a fechar, 138 dias dormindo no chão da escola. O nosso trabalhismo é o trabalhismo do povo. Tem que estar na terra, tem que estar no chão, tem que estar comendo doação, tem que estar se colocando em risco, sim, quando a gente, por exemplo, morre por conta do HIV/AIDS mundialmente, mulheres transexuais travestis, trabalhadoras do sexo, todas elas em sua maioria negras, mundialmente a UNAIDS indica isso. Mas nós não estamos chorando por isso, nós não estamos fazendo mimimi. Nós do PDT Diversidade nos vinculamos num partido combativo, mas não é combativo virtualmente no texto, na nota que qualquer ser humano inteligente faz. E vou lhe dizer com você, Ciro Gomes, se você der o fim para Bolsonaro, como foi o fim de Mussolini, nós, LGBTs, estaremos na linha de frente, porque a gente morre por tão pouco. Nós teremos valor de morrer defendendo a pátria ao lado de você, Ciro Gomes, em 2022, e seja em um momento que for, que aquele indivíduo pense ou ouse tocar em território que um dia foi e é sempre a pátria do nosso querido governador Brizola. Deixa eu só dar um abraço na professora Atena Beauvoir, maravilhosa, como sempre. Dei valor aí à proposta, né, de construirmos aí a primeira governadora. Em terras gaúchas, isso é um desafio multiplicado, embora seja também a terra de grandes pioneirismos, né? A terra de Getúlio, de João Goulart e de Brizola. Não se pode dizer senão que é uma terra que, por história, por tradição, é aberta ao progressismo, a solidariedade aos mais pobres e enfim, a luta pela superação da desigualdade. Isso que você falou é exatamente o que eu tentei dizer aqui no meu depoimento. Nós temos que ter clareza de que nossa luta é para superar a miséria e a desigualdade. É para estabelecer o trabalhismo, é exatamente uma resposta brasileira à grande confrontação da Guerra Fria, e nós sistematizamos aqui um formato. E esse formato de economia política foi responsável pelas maiores proezas da história brasileira. Em tempos de destruição, de estagnação econômica, durante a influência do trabalhismo, do nacional-desenvolvimentismo, com suas características peculiares da data, e nós temos que adaptá-las à modernidade, como você também falou, né, o Brasil cresceu 6,5% ao ano, em média, durante 40 anos. Éramos um país acanhado, um grande lugar de tirar boi, minério in natura, lá atrás pau-brasil, leite, café, enfim, e viramos a 15ª economia industrial do planeta Terra. Isto é o legado do trabalhismo. E não nos preocupamos só, porque essa é a característica do trabalhismo, o desenvolvimento, mas nós criamos toda a rede de proteção social que está sendo desmontada hoje no Brasil. Esse é o legado que o trabalhismo carrega, toda a rede de proteção social. Hoje você pode, numa universidade elitista, fazer uma crítica sobre menções históricas, mas era simplesmente a selva. Mulheres grávidas trabalhando 14 horas por dia, criança trabalhando 14 horas por dia, ninguém tinha direito a 13º salário, não tinha direito a férias, nada disso quando foi estabelecido. Mas a questão física, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES, a Embraer, tudo isto foi criação nossa. Depois de nós, nada mais se fez no Brasil, nada mais estrutural se fez no Brasil. E essa é a luta, e ela tem agora que se adaptar aos novos tempos, às tecnologias sofisticadas, ao mundo digital e também às novas humanidades. Não tem nenhum cabimento que nós não possamos entender
que o respeito à diversidade, o respeito à diferença é um imperativo democrático do século XXI. E nós não vamos deixar por menos nenhum grupo brasileiro discriminado vai ficar para trás num possível governo nosso. Mas o que eu falo muito, Ciro, é o seguinte, que infelizmente muitos desses que se dizem esquerda estão aproveitando da esquerda para trazer o seu preconceito, né? Colocar o seu preconceito, mostrar o seu preconceito de conservadorismo. Porque nós vemos muito isso que as pessoas falam, mas gente, pelo amor de Deus, né, falando sobre identitário, mas gente, o que é o brasileiro sem a sua identidade? O que é a mulher sem a identidade da mulher? O que é a pessoa LGBT sem a identidade LGBT? Né? Nós não somos nada. Então, nós estamos aqui para construir um futuro amplo, com um plano nacional de desenvolvimento, mas trazendo esse plano nacional de desenvolvimento inclusivo para todas as populações brasileiras. Nós não podemos falar que nós vamos trazer, vamos falar sobre tecnologia, ok. Deixa eu te dar uma parte. A notícia de hoje, para exasperar o meu coração, que todo dia sofre, é que 9 bebês Yanomami morreram contaminados de Covid e tudo indica que foi de base criminosa a contaminação. Esse é o país que nós definitivamente não somos. Nós não somos esse país de genocida, de ignorante, de sectário, de homofóbico, sabe? Nós não somos isso. Nós temos que banir esses canalhas e restaurar uma ordem democrática em que a diversidade seja dada a ela valor e respeito e não seja discriminada. Mas é uma coisa que, assim, quando a gente fala sobre a população trans, Ciro, existem dados estatísticos que comprovam que 92% da nossa população hoje estão na prostituição, né? E dessas 92%, 78% delas sequer têm o segundo grau. Então, quando você vamos instruir essas pessoas, porque elas estão sendo excluídas de uma forma tão abrupta da sociedade que elas estão perdendo a oportunidade da educação, perdendo a oportunidade da vivência no seio familiar. E por quê? Por causa desses preconceitos esdrúxulos, escalafobéticos que a gente vê, né? E que nada mais é do que o machismo patriarcal sendo reproduzido, inclusive por mulheres. Infelizmente, até quando a Atena falou, eu estava lembrando que quando você falou sobre a questão de Mussolini, eu fui a primeira a compartilhar e colocar, né? Faço questão de estar presente, principalmente se for na frente da Petrobras, né? Porque a gente sabe muito bem qual foi o fim de Mussolini. E até eu acho que o pessoal, os bolsonaristas, estavam meio que correndo, né? Porque foram descobrir quem era Mussolini, que acho que eles não sabiam quem era, né? Porque não pode falar muita coisa difícil que eles não sabem quem é. Mas vamos lá. Joãozinho, querido, vem falar um oi pra gente. Tem alguma coisa aqui para complementar? Tô escutando essa aula, né? O Ciro, a Atena, você sempre muito bem elaborados. E eu complemento o que você disse da questão sobre os assassinatos, né? Pela 14ª vez o Brasil continua como o país que mais mata pessoas trans, e como até o Ciro já tinha colocado, a questão não é só a vida, porque que vida essa pessoa tem quando ela está viva, né? A expectativa de vida chega em 32 anos, mas essa pessoa que chega até os 32, qual que é a qualidade de vida dessa pessoa? Ela tem escolaridade, ela é inserida dentro do sistema público de saúde, a gente sabe que a evasão escolar é gigantesca dentro da população trans. Então, assim, nós sabemos que o partido faz por todos, e é por isso que eu sou maravilhado por esse partido, como a Atena já colocou, Brizola, Darcy Ribeiro. A gente sabe que a educação transforma, e é por isso que nós precisamos mais ainda de políticas públicas voltadas para as pessoas LGBT no geral, mas mais para as pessoas trans, porque elas estão saindo da escola. Elas não estão ficando na escola. Então, em que momento elas vão ter essa instrução? Em que momento elas vão ser capacitadas para conseguir adentrar no sistema de trabalho? É muito complicado, né? E aí acaba tendo essa questão do trabalho informal, de ser um índice tão grande, né? A Atena chegou a falar também da questão da AIDS, eu trabalho no CTA, né? Então eu vejo lá as trabalhadoras do sexo, grande maioria são mulheres trans, que estão lá porque não tem outra oportunidade. Não é por escolha, é porque não tem outra oportunidade. Muitas delas, inclusive, têm formação acadêmica. Eu sei de mulheres que têm formação acadêmica e não conseguem oportunidade de emprego e precisam achar outros meios. Ou vai para virar cabeleireira, ou vai virar vai tentar buscar em uma outra profissão esse meio de se manter. Então é algo muito delicado.
e vi os comentários que fizeram na postagem, e realmente essa live ela é mais do que necessária. E ela é necessária, Ciro, não só hoje, mas durante todo o ano, porque a gente não existe só em janeiro. A gente não existe só em janeiro, as pessoas trans não estão aqui só em janeiro, nós precisamos falar de diversidade, precisamos inserir isso dentro do público. O Brasil precisa acordar, porque é algo muito triste. Pelo 12º ano, nós ocuparmos esse lugar de país que mais mata pessoas trans e, ao mesmo tempo, o país que mais acessa conteúdos pornográficos com pessoas trans. Então, assim, a hipocrisia chegou a hora de acabar. Acho que passou da hora de acabar, né? Precisamos cada vez mais de instrução, educação, porque O Joãozinho travou? Eu acho que travou. Eu acho que sim. João, Voltei? você é um homem trans, mas você travou de trava, tá vendo? Até no dia a gente trava. Vocês acham que eu vou perder a piada? Não Foi perco a boa, piada. foi boa, foi boa. Não perco a piada. Mas é muito bom a gente parar para fazer essa análise, até porque nós tivemos um caso, foi no Paraná, que a prefeitura tinha postado sobre crianças trans e foi solicitado por um dos vereadores para que tirasse, né? E aí o pessoal do Paraná até emitiu uma nota sobre isso, do PDT Diversidade Paraná. E eu estava pensando, né? As pessoas pensam que nós nascemos com 18 anos, né, Atena? Né, João? Nós nascemos com 18 anos. Ninguém aqui foi uma criança trans, ninguém aqui foi um adolescente trans, ninguém aqui... Não foi. E nós estamos aqui no nosso lugar de privilégio, porque se nós estamos falando de política hoje com um psicólogo, né, como é o João, como a professora, escritora, como é a Atena, eu que sou, né, bacharel em Direito, presidente de um movimento nacional, a gente só está aqui também por sermos brancos, né? Porque ser branco também na nossa população é um privilégio, né? E aí a gente vem com essas questões de privilégios dentro da população mais sufragada que existe, né? Infelizmente, nós temos que reconhecer que isso é um privilégio, ser branco no Brasil, né? Porque aquela mana preta, né, que está lá na periferia, ela sofre muito mais, né? E às vezes ela não consegue ter acesso, mas através da nossa voz ela pode ter o acesso, que é o que não acontece com a maioria do corpo político. E, Ciro, eu já aproveito aqui para lançar, viu, que eu já estou me lançando a senadora nesse Paraná aqui, porque vai ter senadora trans aqui, eu não quero nem saber. Esse povo vai ter que engolir uma senadora trans, porque a gente vai ter que pegar esse Sul e mostrar para esse Sul que a gente é muito maior do que apenas uma identidade de gênero, né? Vamos começar por aí. Mais alguém chegou alguma pergunta? Alguém tem pergunta? Porque eu acho que o Ciro tá no sítio, está em reclusão, o Ciro, então ele está participando, mas a gente vai liberar o Ciro para ele descansar um pouco mais. Deixa eu só fazer um adendo sobre a questão, por exemplo, eu já tinha comentado isso, do quanto a gente acaba convivendo com a corrupção enquanto forma tecnológica, no sentido dela se desenvolver a ponto da gente nem perceber que estão roubando. Não estou nem dizendo dos leites condensados de agora, estou falando de coisas mais sutis. E aí, às vezes, é muito difícil, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem quase 500 municípios. E nesses municípios, muitos são extremamente conservadores. Você jogar a discussão LGBT lá é perder qualquer tipo de acesso à população daquela região. Então, a gente que é LGBT, principalmente a gente que está numa militância, que a gente estuda, que a gente lê, que a gente analisa e observa, às vezes tem que pensar o seguinte, de forma estratégica. Você não pode colocar essa questão em pauta naquele momento. Mas daqui a pouco, uma das questões que a gente colocou aqui, principalmente para a cidade de Caçapava do Sul, com Giovanni, que a gente tem uma vereadora lésbica do PDT Diversidade, trabalhando lá conosco arduamente, que é o quê? A gente vai fazer uma campanha de combate ao alcoolismo na infância e juventude. Por que o alcoolismo na infância e juventude? Porque boa parte da nossa população LGBT, que não consegue trocar afeto, sociabilizar afeto com os seus gêneros, entre os seus pares, na sociedade, na rua, isso cria toda uma condição psicológica de muito afetamento. E aí o que acontece? O álcool está ali disponível. A gente vê aqui em Porto Alegre muitos casos
incríveis de jovens de 14 anos heterossexuais, na sua heterossexualidade, fazendo uso do álcool, o que não dirá um sofrimento psicossocial de não possibilitar essa articulação. Nós, enquanto pessoas que estamos ligados à construção de políticas públicas, tem que ter essa visão estratégica. É uma luta. A gente está passando uma luta onde a gente não pode simplesmente achar que se essa bandeira está sempre levantada e a gente não tem acesso à população dessa maneira, de maneira lacratória, de maneira a sempre cancelar, a cortar qualquer tipo de possibilidade de diálogo. Nós não cancelamos, nós não lacramos, nós não encerramos assunto nenhum. Até o dia que a morte nos encontre, assunto nenhum está lacrado ou cancelado. Nós temos que ter aptas a noção de que a democracia ela é a permanente comunicação com qualquer tipo de veículo que seja democrático e não fascista e não bolsonarista, como é o caso aí do que a gente vê no governo federal. Eu quero só, Amanda, pontuar de novo isso. Isso é óbvio. Como esses assuntos, não é, a fórmula de resolver essas questões está saindo do armário, vou usar essa expressão também para não perder a piada, mais recentemente, é muito compreensível humanamente que uma sociedade patriarcal, cristã, crescentemente neopentecostal, tenha medo, não é, dessa abordagem. Mas o nosso povo tem o essencial, que é, vamos dizer, uma vocação para a tolerância, uma vocação para o pluralismo, desde que, como disse a Atena, nós tenhamos a humildade de evoluir dialeticamente com o conjunto da população brasileira. Veja, eu nunca tive problema nenhum. Eu sou do Ceará, que a tradição é também, né, nordestino, patriarcal, não é só por esse fato, aqueles que não podem me chamar de incompetente e corrupto me chamam de coronel e tal, que é uma espécie de preconceito, que também é uma bobagem, enfim. Mas eu nunca tive nenhum problema. Nunca. Eu criei aqui na sala contigo, ao meu gabinete, a Associação das Prostitutas do Ceará. Por quê? Porque eu precisava organizá-las para ter uma interlocução, e a maioria esmagadora, como vocês falaram, são pessoas trans, são pessoas, não é, com essas características todas que o preconceito e o estigma impõem. Porque eu precisava de uma interlocução, acabamos criando uma casa. Nessa casa se fazia o apoio, desde assistência, prevenção, até capacitação para o trabalho para quem quisesse eventualmente se capacitar para outro tipo de atividade, mas não havia nenhuma condição. Enfim, nunca sofri nenhum tipo de problema. Por quê? Porque eu acredito que eu fui aprendendo essas coisas com os meus mestres, com as antenas, os intelectuais, os artistas, mas eu sempre tive a conexão com a periferia, com os bairros, com a pobreza, com a miséria, com o sertão do Ceará. E eu afirmo a vocês de novo, é muito menos o nosso povo, muito menos estigmatizante e preconceituoso do que as nossas elites têm feito crer. Uma coisa que você tem que fazer, Ciro, é quando te chamarem de coronel, você olhar e falar, ô paulista, né? Ô manauara, porque a gente é assim, por exemplo, passou por mim, ô travesti, fala hétero. É assim, entendeu? Porque a minha identidade de gênero é essa e eu não tenho vergonha de ser quem eu sou, né? Mas a misoginia faz parte, né? Quando a gente sabe que vem uma misoginia ali na hora de falar sobre a questão do coronel, né? É uma exclusão social que todo mundo gosta de trabalhar, né? Infelizmente, como não pode chamar a gente de corrupto, ladrão, né? Porque a gente não está desviando o leite condensado. Hoje, na sua publicação, o pessoal estava perguntando, e o leite condensado? Aí eu fui lá e respondi, falei, mas menina, a gente não está falando do Bolsonaro aqui, não, né? Porque o leite condensado não é nosso, né? Nós não temos nada a ver com isso. É xenofobia. Obrigada. O que eu posso dizer é que eu, quando governador, não fui morar em palácio, portanto, cancelei todas essas despesas, não aceitei cartão corporativo quando fui ministro, né, também, não aceitei receber as aposentadorias, não tenho terra e não sou proprietário de rádio nem de TV. E isso, não é, vamos dizer ali, isso me dá uma certa moral para dizer, fora Bolsonaro, leva a tua quadrilha para lá e se tentar um golpe, já sabe, vai ter o destino do Mussolini. Rapaz, se tentar um golpe, eu acho que a gente vai junto, né? É impeachment já, e como a gente está dizendo há dias, impeachment salva vidas, né? E quando o pessoal fala muito sobre o Ciro, a gente fala, gente,
Até ontem fui questionada sobre o que o Ciro acha sobre sobre a questão das prostitutas. Citei exatamente isso, que você formou a primeira associação, né, das prostitutas no Duas Mulheres Trans 2000. Perdão, Ítalo, eu não consigo ler, está muito rápido aqui aparecendo, a gente não consegue ler as perguntas, meu amor. E aí, Ciro, eu falei exatamente isso, né? Citei isso e falei, a gente também tem que entender. Agora, quando se fala sobre o cristianismo, Ciro, eu tenho orgulho de dizer a todo mundo que eu sou uma evangélica pentecostal. Poucas pessoas sabem disso. Eu sou uma cristã pentecostal, minha família é cofundadora da Assembleia de Deus Madureira, meu tio é pastor internacional da Assembleia de Deus Madureira. Então, não adianta as pessoas falarem para mim sobre o que é o pentecostalismo ou a questão religiosa, porque quando a pessoa vem com uma Bíblia, eu volto com duas. Eu fui obrigada a entender o porquê que esse Deus me odiava tanto. Eu queria saber, mas por que esse Deus me odeia? Por que eu não posso ser aceita dentro de uma igreja, né? Só em matrizes africanas, religiões de matriz africana? Não, eu quero adorar ao meu Deus. E eu aprendi que a igreja somos nós. E eu acho que esse é o medo deles. Saber que nós temos essa autonomia, nós somos a igreja, né? Nós somos ali, a nossa salvação só depende de nós. E quando eu parei de ir à igreja, justamente por isso, Ciro, porque quando eu chegava na igreja, as pessoas já começavam a me julgar com seus olhares. E eu não estava preocupada delas me julgarem com seus olhares, mas do pecado que eu fazia com que elas cometessem, porque elas já estavam me julgando. Então, eu parei de ir à igreja por causa disso, porque eu induzia as pessoas ao pecado, né? E Cristo já dizia, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém teve coragem de atirá-la. Por quê? A Amanda quase trocou de movimento, viu, Ciro? Ela quase foi para cristãos trabalhistas, viu? Eu disse, Amanda fica, presidenta fica. Nada de cristãos trabalhistas, não. Jovem não pode ser, JS não pode ser, tem que ser da universidade. Não, não, safada. Não. Mas é isso. Na juventude só eu. Não, rapaz do céu, a juventude, olha, eu tentei militar na juventude, mas eu acabei sendo aceita pela juventude da UNE, né? Me tornei a primeira vice-presidente regional e única vice-presidente regional até hoje da União Nacional dos Estudantes, travesti, tenho muito orgulho disso. Né? Tenho orgulho de fazer parte de uma executiva nacional partidária como primeira travesti também a estar dentro de uma executiva nacional partidária. Então, a gente tem que ser primeira para virem os outros, né? E a gente vai trazendo os outros junto conosco, porque eu acho que é isso. É uma abertura de espaços, é uma conquista de muita coisa. Mas, enfim, gente, para esse dia, Ciro, o que você tem a dizer para os nossos maravilhosos parlamentares? Porque a gente já sabe a sua posição, é impeachment já. Mas o que a gente tem aí para a condução, você quanto nosso vice-presidente nacional, da nossa bancada? Por favor, nos elucide. Olha, Amanda, o parlamento brasileiro virou um universo meio à parte da vida do nosso povo. E o PDT não é imune a isso, embora a gente tenha uma taxa, né, bastante razoável de afinidade com a vida do povo, mas nós temos aí, da nossa bancada de 29, nós tínhamos um problema com 8. 8 votaram contra os trabalhadores numa famigerada reforma da Previdência, que está evidenciada, era uma mentira. O buraco da Previdência é o maior da história, porque aumentou a informalidade do mercado de trabalho. E o grande problema da Previdência, conforme nós do PDT já tínhamos mostrado, era o único partido que tinha uma proposta que cobrava dos mais ricos, acabava os privilégios e equilibrava as contas. E aí, de lá para cá, isso tem uma certa coerência, né? São 8, são 7 e tal. Na questão do impeachment, nós temos uma posição formal da direção nacional, assinamos 4 pedidos de impeachment, tem nossa assinatura, por razões objetivas. A gente sempre diz, tem gente que se aborrece, mas eu tenho uma obrigação com a questão da correção. Impeachment não é remédio para governo ruim. Remédio para governo ruim é votar. Impeachment é a punição pelo cometimento de crime de responsabilidade, assim como a lei define. E o Bolsonaro tem cometido reiteradamente crime de responsabilidade, né? Ainda agora faltou com o decoro do cargo, ou alguém acha, não é, que o presidente da República pode responder daquela forma com que ele respondeu recentemente,
essa acusação dos abusos nas compras de comida pelo Poder Executivo. Enfim, então, mas aí o processo de impeachment é jurídico e político. Juridicamente, a base está dada, ninguém tem a menor dúvida disso, mas politicamente o Bolsonaro rasgou e mandou esquecer tudo o que ele falou e se acertou com a escória do parlamento brasileiro. Agora mesmo liberou 3 bilhões de reais, com B de bola, para subornar deputados para votarem no candidato dele à presidência da Câmara. Nós estamos na grande aliança, evidentemente, nós somos 130 em 513, portanto, todo mundo, por favor, entenda que a nossa força é muito relativa, mas nós temos feito o que podemos de transformar e estamos com esperança de vencer o Bolsonaro nessa disputa na Câmara Federal. E o impeachment depende de uma autorização do presidente da Câmara. Ele pode cometer todos os crimes de responsabilidade. Se o presidente da Câmara não despachar o processo, ele não tem prazo, essa é a loucura da lei brasileira. Não tem prazo, não dá satisfação, não responde, e essa, para mim, foi a grande falha do Rodrigo Maia, né, que sentou-se em cima de representações muito bem fundamentadas e vai pagar um preço na história por ter sido corresponsável por mais de, enfim, 225 mil mortes aconteceram pelos crimes de responsabilidade do Bolsonaro, ou pelo menos a maioria delas. É o nosso Ranieri Mazzilli moderno, né, Ciro? Esse é o Ranieri Mazzilli moderno. Eu falo muito isso, e sempre que eu pontuo falando sobre ele, eu falo sobre não seja nosso Ranieri Mazzilli moderno, né? Mas ele tem sido. E se for contar o tanto de processo de impeachment que tem, ele vai bater com a cabeça no teto, né, sentando em cima, porque são vários, né? E a gente sabe muito bem que se entrar o Arthur Lira, acabou, né? Acabou. Isso vai acontecer. Os crimes comuns, Amanda, cometidos na constância do mandato, não são julgados pela Câmara, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, embora a Câmara tenha que autorizar o Supremo a fazer o julgamento por 2/3 dos votos. Portanto, a nossa luta vai continuar. E essa luta, ela obriga o Bolsonaro a prestar atenção no serviço. Nós não vamos deixar o Bolsonaro correr frouxo, ameaçar a democracia, e vamos fazer tudo que esteja ao nosso alcance. Por exemplo, foi uma ação nossa do PDT, assinada por mim, como advogado, junto com o nosso advogado, junto ao Supremo, que permitiu que os governadores e prefeitos pudessem ter autonomia no enfrentamento da pandemia, o que nunca dispensou o governo federal, como ele mente, dizendo que aconteceu. Apenas o Supremo obrigou que o Bolsonaro respeitasse a federação, sem o que o Brasil já teria talvez 400 mil mortes. Foi uma ação nossa, assinada também por mim, que impediu o Bolsonaro de botar o amigão dos filhos dele como diretor-geral da Polícia Federal. Enfim, nós temos conseguido pequenas vitórias, não é? E essas pequenas vitórias são aquilo que está ao nosso alcance fazer. E temos trabalhado bem com o jurídico brasileiro, né? E para quem não conhece, por favor, pesquisem, coloque aí PDT, governo Bolsonaro, que vocês vão ver o quanto de ações o PDT tem de enfrentamento a essa política genocida que a gente tem vivido, né, nesses tempos tão árduos. E tem umas perguntas aqui, Ciro, posso fazê-las? Pode, claro. Como abordar os LGBTs que estão na direita e politizar a classe para o problema maior do país e desigualdade social? Gente, a LGBT que está na direita, misericórdia, né, gente? Aí é falta de reconhecimento. É uma pergunta importante. Não, é importante, mas é uma falta de reconhecimento de classe, porque como você pode estar na direita se você, né, não conseguiu nem acessar ainda o mínimo possível? Mas não é a questão. Os pobres no Brasil estão sofrendo muito, porque os pobres, aí tem muitos pobres de pretos, pobres brancos, pobres gays, pobres héteros, enfim. Então, se você olhar pelo ângulo da pobreza, o que aconteceu no Brasil é uma coisa muito concreta, que às vezes dói falar, mas ou a gente entende isso, não vamos nos reconciliar com o povo brasileiro. Com o Lula, a primeiro momento da experiência do PT, 3 grandes movimentos fizeram com que quase 50 milhões de brasileiros saíssem das classes mais baixas, classe D e E, para as classes C, que é uma evolução para a pequena classe média, que a classificação de classe C, D e E é pelo padrão de consumo. Se você tem uma geladeira, se você tem um forno micro-ondas, você já passa para a classe C, enfim, para a classe B você tem um carrinho, etc, etc. Então, o que o Lula fez? Melhorou o poder de compra do salário mínimo, expandiu o crédito de 15% para 75%, para 55% do PIB
e consolidou essa massa de transferências de renda, de políticas sociais compensatórias, ou seja, expandiu o consumo das famílias. Portanto, 40 a 50 milhões de pessoas ascenderam socialmente, mas isso só apostou no lado do consumo. Esse livro que eu explico bem isso aí com números, mas não fez nenhuma mudança estrutural. Pelo contrário, algumas mudanças estruturais são de um efeito desastroso para o Brasil. Por exemplo, quando o Lula... Mas vamos ao raciocínio, depois eu volto a essa posição. Quando o próprio PT, né, assume com a Dilma, há uma crise internacional e esses grandes avanços deram para trás todos. O salário mínimo era $320 a poder de compra quando a Dilma tomou posse, despencou para 200 no dia seguinte da reeleição dela. E o povo se sentiu enganado, não é? Porque perdeu 1/3 da capacidade de compra do salário mínimo e os salários todos. Isso se apura pela desvalorização do dólar. Depois você tem o crédito, aquele crédito explosivo que para todo mundo, crédito consignado, fiéis, etc., etc., virou mico na mão do nosso povo. E hoje é uma humilhação. Tem 80 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC. Tem 11 milhões de estudantes, Atena. 11 milhões de estudantes devendo no FIES inadimplentes com nome sujo, começando a vida. Então, aquele crédito generoso virou decepção e ódio. E a rede de proteção social foi congelada e o Bolsonaro, só para provar que política social compensatória nunca foi de esquerda, o Bolsonaro entrou com auxílio emergencial, a força para o Congresso Nacional, andou falando em 13º salário do Bolsa Família e pronto. Imediatamente, o Bolsa Família, que era dito um programa de esquerda, e não é nada de esquerda, é uma política neoliberal, porque o que é de esquerda é a emancipação do trabalhador pelo trabalho decentemente remunerado. É a emancipação do jovem por uma escola qualificada, que permita a ele adquirir uma arte, uma profissão e disputar com o rico as vagas hostis no mundo do trabalho e do empreendedorismo, cada vez mais selvagemmente disputado. Ou seja, é mais ou menos aquele ditado popular: quem dá e toma passa por ladrão. Foi o que aconteceu. Então, o PT deu, o PT tomou. E isso gerou uma grande revolta no povo brasileiro. E isso é que explica que tenha hoje pobre, não é que aí eles ficam chamando de fascista, de gado e tal. Não é isso. Não é isso. É ódio, é raiva, é frustração, é a sensação de que foi enganado. E bote em cima disso, né, uma reversão dessa, de expectativa. A novelização do escândalo, a roubalheira. E aí faz de conta que, tudo bem, o Moro é um grande picareta, está provado. Né? Que houve muita manipulação do Moro está mais do que provado. Mas vamos e venhamos, o Palocci é braço direito do Lula. O Palocci não é um militante lateral. Foi a ele que o Lula deu o comando da economia brasileira e o Palocci devolveu 100 milhões de reais roubados. E ainda guardou uns 40 milhões que é um trocado. Ora, o Palocci é meu contemporâneo no movimento estudantil, era trotskista. Então não dá, percebe? Não dá para fazer de conta que não aconteceu. O Lula botou o Michel Temer na vice. O Lula apoiou, a Dilma apoiou o Eduardo Cunha para presidente da Câmara. Não é? O Cid entrou em choque, era ministro da Educação, entrou em choque com o Eduardo Cunha, a Dilma ficou com o Eduardo Cunha. Eles acusam um golpe. De fato, a Dilma nunca cometeu um crime de responsabilidade. Ela é uma pessoa honrada. Fez um governo desastroso, mas é uma pessoa honrada, não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Mas veja, quem fez o golpe foi o Senado Federal, presidido pelo Renan Calheiros e pelo Eunício Oliveira, com quem que eles, um ano depois, estavam abraçados nas eleições contra nós, com Eunício Oliveira e com... Então, o povo não é idiota. E isso é o que nós precisamos ter, humildade para nos reconciliar com o povo. Então, irmão querido, você que é trans, você que é gay, você que é lésbica, você que é travesti, né? Volta para cá. Né? Existe vida inteligente no mundo progressista que não seja você ser obrigado no bar, na esquina, a explicar o inexplicável. Nós aqui, né, somos gente boa, somos gente séria e não somos dono da verdade. Nós aqui ouvimos você. Vem conosco. E vamos deixar claro que a esquerda não se resume a PT, né? Que nós somos uma esquerda muito mais progressista, e isso nada mais... O PSB é uma esquerda também, muito respeitável também. E vamos dizer bem a verdade, né, Ciro? O nosso plano de governo foi o plano de governo mais progressista de toda a história para a população LGBTI.
E as pessoas, quando me perguntam, eu falo, mas gente, como que o Ciro saiu justamente da nossa equipe, do PDT Diversidade, juntando, falando, fazendo, porque é isso que a gente constrói política pública, a gente constrói um futuro, né, para todas as pessoas. Não adianta a gente pegar... E a gente está vendo também a revolta da população, Ciro, quando a gente vê que nessas eleições tivemos expressivas votações em pessoas trans. Nós tivemos em São Paulo, nós tivemos Érica Hilton, em Pontal nós tivemos uma companheira do PDT também, que foi a mais votada. Ora, Duda Salabert é a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte. Exato. E é uma pessoa extraordinária, uma pessoa de valor. Falei com ela, perguntei se ela estaria, de fato ela tinha outro compromisso assumido anteriormente, mas, enfim, o nosso povo é generoso. As elites, não é que são... perderam a noção de Brasil. Todo o sonho da elite brasileira é sugar o que puder sugar, transformar o povo em escravo e construir uma casa em Miami. E se você olhar, a característica é essa. Não é? O Brasil é o país que mais destrói indústrias no mundo. E os ricos ficaram mais ricos na pandemia, né? Ficaram muito mais ricos na pandemia. Muito mais. O Brasil tinha 30 bilionários quando começou a pandemia em março, terminou agora dezembro com 49 bilionários, que é gente que tem dinheiro maior do que R$1 bilhão. Para você ter uma noção, né? E as pessoas estão aí falando, mas o governo não pode sustentar todo mundo o resto da vida com auxílio emergencial, mas pode liberar 3 bilhões, né, para comprar os da pandemia, né? Eles tiraram 1 trilhão com T de tapioca e 200 bilhões de reais do Banco Central e entregaram para os ricos, a pretexto de que eles iam expandir. Hoje está tudo demonstrado, eles guardaram o dinheiro e aplicaram para o próprio governo. Receberam sem juro e aplicaram a juro. Por isso que eles têm ódio a mim, porque eu conto a história. No mesmo período, o Banco do Brasil pegou a carteira de haveres, atenção, gente querida, 3 bilhões de reais o Banco do Brasil tinha de créditos para receber, porque ele é um banco que empresta dinheiro. Pois bem, pela primeira vez desde Dom João VI, o Banco do Brasil, que tem uma subsidiária criada só para receber esses créditos vencidos, o Banco do Brasil vendeu esse crédito de 3 bilhões de reais por 370 bilhões de reais para o BTG, que é um banco cujo G é Guedes. Foi fundado pelo Paulo Guedes, o atual ministro da Fazenda. O BNDES pegou ativos, eles estão roubando de braçada. O BNDES pegou ativos que valem 18 bilhões de reais e vendeu por 8. Boa parte das ações da Vale do Rio Doce, que o governo ainda mantinha em carteira no BNDES-PA, venderam por BTG. Esse G é de Guedes. Esse é um país saqueado. Infelizmente, as pessoas ainda acham que tá certo, né, Ciro? Mas nós temos uma pergunta aqui. Atena, você recebeu aí a pergunta do Felipe? Não, meu amor, não consigo ler, porque eu também sou meia tecnológica. Estou aqui no celular. Eu tenho aqui, o Felipe Pinheiro. Eu tenho aqui. Isso. Ele pergunta se eu posso falar sobre a relação entre direitos humanos e desenvolvimento econômico e como isso está estruturado no Plano Nacional de Desenvolvimento que eu apresento. Olha, direitos humanos a gente também precisa recuperar, porque há um equívoco, né, numa certa direita hoje, de que direitos humanos é defesa de bandido. Por quê? Porque, de fato, e esse era o equívoco de algumas transformações trágicas que aconteceram durante o período lulopetista. Quando o Lula tomou posse, o Brasil tinha 270 mil pessoas pagando pena nas diversas penitenciárias do país. 270 mil. Quando o Lula terminou, o Brasil estava com 780 mil pessoas presas. E quem são essas pessoas? São os ladrões do dinheiro público? São os bandidos que assassinam, né, ou violentam a população LGBT? Não. Jovens negros da periferia que foram presos nessa grande simulação de guerra contra as drogas, com pequenas quantidades de droga. E presos viram alunos da escola do crime e as facções criminosas cresceram durante esse período de 14 anos, de maneira a virar um gravíssimo problema que hoje, por exemplo, controla áreas importantes do território do Rio de Janeiro e disputam eleições, como aconteceu recentemente no Ceará. Milícias conectadas, droga, milícia, venda de segurança privada e achaque, e o Bolsonaro e os filhos são ligados a isso. Pois bem, direitos humanos é o direito de ir e vir,
para o cidadão de bem, trabalhador, para a mulher, para trans, ir de manhã ou de madrugada para o trabalho e não sofrer violência. Não existe nenhum projeto de desenvolvimento que seja possível se as pessoas não têm a sua base de direitos mínimos garantida. Por exemplo, o direito ao trabalho, o direito à previdência, o direito à atenção básica de saúde, o direito à vacinação universal, o direito à liberdade de ir e vir, o direito enfim, a esses direitos fundamentais. Isso é que são os direitos humanos. E um projeto nacional de desenvolvimento precisa ser suportado pelas maiorias populares. Porque, deixa eu dizer de novo, já estou cansando vocês, o que está errado no Brasil, gente querida, não está errado porque tinha um manual de fazer certo e os caras em Brasília são tão safados que vão lá e fazem tudo errado de propósito. Se fosse assim, era mais fácil. Tudo que é feito errado no Brasil é feito para atender a minorias extremamente poderosas. Por exemplo, apenas 5 famílias são donas da mídia. Então, o que eu vejo na televisão é o que 5 famílias querem que eu veja na questão comercial. A internet veio para devassar isso, mas a internet ainda tem o problema da fake news, né, que está chegando com muito mais organicidade na vida, grupos de WhatsApp, etc., mentindo, não é, do que aquilo que é uma informação criteriosa, que você possa testar a fonte, etc. Pois bem, no caso brasileiro, a minoria está montada, com a grande mídia do seu lado, para transferir renda do setor produtivo e do setor que trabalha, tendo o governo como grande intermediário e a dívida pública como mecanismo, via juro alto, dessa transferência de renda. Isso se acabar, o Brasil explode de desenvolvimento. Olha aqui na bila do meu olho, ó. O Brasil explode de desenvolvimento se a gente restaurar o nexo do dinheiro com a produção, acabar com essa história de especulação financeira que há 25 anos faz com que uma casta de barões no Brasil não precise dar um dia de serviço a ninguém. É só botar o dinheiro no título do governo e o governo cobra imposto e passa o dinheiro para eles. Ah, é tão bom a gente ter uma aula como essa, né, gente? Olha, é uma delícia. A gente está aqui só prestando atenção. Já vamos aí, já estamos numa hora de live e a gente nem sentiu. Pai eterno. Tem mais pergunta aqui, mas aí eu vou. Desconecta a minha câmera, gente, mas eu tô aqui, tá? O pessoal perguntou, Yuri Alves aqui perguntou, Ciro Gomes, quais as principais ações estão sendo realizadas pelo PDT para atrair LGBTs na militância por um país melhor? A militância precisa despertar urgente e unir e fortalecer para 2022. Essa aqui eu faço questão de responder, Ciro, até porque, quer queira, quer não, nós somos aí corresponsáveis pela criminalização da LGBTI-fobia. O PDT é o único partido hoje que tem a criminalização da LGBTI-fobia proposta para votação, né? Todos os outros foram anexados aos nossos projetos de lei na Câmara e no Senado, tá? O PDT Diversidade, através do PDT Diversidade, foi um dos corresponsáveis também pela articulação pela questão da doação de sangue para pessoas LGBTIs, né? HSH. E por aí vai. Então, a gente precisa entender. Nós estamos aqui trabalhando. O PDT tem o PDT Diversidade. A nossa militância LGBTI, ela é uma militância estudiosa. É uma militância que entende os documentos primordiais do PDT. É uma militância que defende os direitos humanos, que defende essa amplitude e que conhece a fundo o Plano Nacional de Desenvolvimento. Não é uma militância a esmo que fica fazendo ciranda e banderola, que fica emitindo notinha de repúdio a qualquer momento, como disse muito bem a Atena, né, na sua fala. Nossa militância é uma militância efetiva, é uma militância que ela está no judiciário, ela está no legislativo, e nós estamos dentro das casas legislativas lutando pela nossa população. No entanto, que o PDT Diversidade ganhou o prêmio de o maior articulador político, né, do parlamento, um movimento com maior articulação política no parlamento em 2019. Por que isso? Porque é lá que a gente vai, a gente conversa com a direita, com a esquerda, a gente conversa com qualquer um, porque a nossa pauta ela está acima, assim como a Carta de Mendes, a Carta de Lisboa deixa muito clara, né? Nossa pauta ela está acima desse ego partidário.
né, dessa questão partidária. Nós lutamos pelo humano. Então, neste sentido, já respondi aqui, o Ítalo, até falei que ia cair a minha câmera, viu, Ítalo? Que o Ítalo já mandou aqui, cai da câmera, porque eu vou ler a pergunta, claro, né? Ele já mandou aqui, vai cair da câmera. Gente, como a Atena é linda, olha isso, Ciro. Essa mulher dormiu 138 dias em cima de carteira para defender uma escola de Brizola. 138 dias em cima de uma carteira para defender uma escola de Brizola. Nós temos aqui um homem trans que hoje ele pode dizer, psicólogo João Vilela, ele conversa com pais e mães de crianças trans, né? Que as pessoas acham que não existe, mas nós existimos desde a tenra infância, viu, gente? A gente não se cria com 18 anos. Mas acho que é isso, gente, para não ficar muito cansativo. Atena, dê sua saudação para nós, meu amor, complemente com o que você precisar complementar. Estamos aqui todo ouvidos agora. Eu só quero agradecer, primeiro de tudo, Amanda, a você, que é uma mulher maravilhosa, paciente com nós, que começamos ainda há pouco tempo na militância. É um prazer, João, lhe ver bem, lhe ver saudável, lhe ver aí combatível. E um prazer também inenarrável, Ciro, lhe ver pela segunda vez nesse processo de militância. E dizer, Ciro, que nós do PDV Diversidade, principalmente do Rio Grande do Sul, porque senão a Amanda vai dizer que eu estou falando em nome nacional. Não estou, falo aqui em nome do Rio Grande do Sul. A gente está preparado para articular toda a força possível para 2022. E precisamos também articular toda a força possível internamente dentro do PDT para que a gente tenha no PDT Diversidade os recursos, os meios, as possibilidades jurídicas, eleitorais de nos fazer presente de forma pontual. Nós temos grandes nomes e precisamos, acima de tudo, da confiança, que é uma confiança partidária que vem além do nome ali na urna, que a gente sabe que tudo move o materialismo histórico, mas a posse, o dinheiro e o poder são três coisas que a gente precisa muito do apoio de você, Ciro Gomes, aí a nível nacional para articular as mudanças do Brasil. Não tem e não vão haver mudanças brasileiras, Ciro Gomes, sem a população LGBT nessa frente. Então é isso que a gente entende e é isso que Brizola entendeu quando colocava indígenas, população negra e tantas outras combatentes e combativas nesse processo eleitoral que é tão pequenininho no processo político brasileiro. Joãozinho, dê para nós a sua saudaçãozinha aí. O Joãozinho ficou só assistindo, o João estava se divertindo, se deliciando com o Ciro falando. Gente, é aula, né? É quase uma aula ver vocês falando. E eu ficava assim, olha onde eu fui parar, Amanda. Olha, no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, eu aqui na live com o Ciro Gomes, com a Atena, com você. Gente, o mundo é meio maluco mesmo, hein? Mas é uma honra poder participar dessa live com vocês. É uma honra ser reconhecido, né, de forma nacional já como homem trans, psicólogo. Por um certo tempo eu tive uma certa negação, eu não queria ser o psicólogo trans que atendia pessoas trans, porque achei que ia ficar assim, só nessa caixa. Depois de um tempo na minha própria terapia e entendendo esse papel, hoje eu tenho orgulho de falar que os meus pacientes hoje são todas pessoas trans, que eu sou mesmo psicólogo trans, que fala sobre pessoas trans, que fala para pessoas trans, e que fala demais também, fala sobre saúde mental, fala sobre todas as outras questões, como a Atena já até pontuou. Nós somos mais do que essa pauta, mas eu gosto dessa pauta, é uma pauta que me encanta, é muito bom saber que nós temos um futuro muito promissor. Essa geração que vem agora vem pesada, Ciro, a geração de agora, assim, como a Amanda falou, tem uma galera de 14, 15 anos já se assumindo. Isso é muito bonito, porque significa que vai ser menos angústia na vida dessas pessoas. A gente demorou mais, na verdade eu demorei bastante para me assumir, para me entender, porque não sabia nem o que era ser uma pessoa trans. Então, essa live é muito importante para que outras pessoas que estão em suas casas possam ver que existem pessoas trans e que essas pessoas ocupam lugares socialmente, elas ocupam lugares dentro do meio político e que está tudo certo. A Amanda já falou que ela vai para o Senado, a Atena também vai se lançar. Eu vou ter que me lançar para alguma coisa também, gente. Não sei, vou para deputado, já saí para vereador, vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente precisa de pessoas trans ocupando esses espaços e pautando.
questão de saúde, questão de inserção para todos. Falar de diversidade, eu costumo dizer isso, falar de diversidade sem falar do movimento das pessoas negras, sem falar da questão dos portadores de necessidades, né, dos portadores de deficiência, sem falar de todo o resto, é uma diversidade vazia, é uma diversidade que não é diversa. Falar de diversidade é falar do ser humano como um todo, e isso você faz maravilhosamente bem, Ciro. Você fala sobre o ser humano. Então, foi um privilégio participar dessa live com vocês, e me coloco à disposição para toda essa construção também. Vamos para a linha de frente. Sou baixinho, mas eu acho que eu dou conta ainda. Um abraço e muito obrigado, pessoal. Eu vou fazer as minhas considerações, Ciro, e deixo para você finalizar nossa participação mais que especial, agradecendo desde já essa sua interação com a nossa pauta, com a nossa população e com a população brasileira, né? Nesse nosso plano nacional de desenvolvimento, a gente sabe, todos os dias eu penso, Senhor, cadê o polo médico, né? Cadê o polo industrial médico? Cadê o polo? Porque eu lia tanto isso no plano de governo e hoje eu vejo faltar seringa e eu falo, meu Deus, cadê? Cadê? Né? Nós tínhamos tudo isso e não adianta quando as pessoas falam para mim, não, ou era ele ou era o PT, eu falo, gente, eram 14 candidatos, não fala isso, eu dei a opção para vocês, eu mostrei o nosso plano de governo, não me fala isso, porque aí é querer me chamar para briga, né? Mas muito obrigada, Ciro, por estar aqui conosco nesse dia tão importante. Mandar um beijo gigantesco para a Gi, que eu sinto uma saudade dela, minha mãe apaixonada pela Gi, para quem não conhece, a Gi, quando a Gi vem para o Paraná, minha mãe cuida da Gi como se fosse filha, para cima e para baixo, protegendo, a coisa mais linda, minha mãe cuidando da Gi. E Ciro, te agradecer por estar aqui e para mostrar que nós fazemos parte da população brasileira. Nós somos a população brasileira. E se não houver diversidade dentro das casas legislativas, dentro de toda essa miscigenação que nós temos, né, brasileira, meu amor! Essa é a Gi, para quem não conhece. Saudade! Se não tiver essa pluralidade dentro das casas legislativas, o povo brasileiro não será representado, né? Porque nós somos diversos, nós somos muitos, e só ficar batendo nessa tecla, nesse conservadorismo, não vai nos levar a lugar nenhum, porque já dizia Nietzsche não, era Foucault que dizia que a sociedade, se ela tem muitas leis, ela se petrifica, né? Ela não evolui. E a gente precisa de uma sociedade evolutiva, de seres humanos que evoluam junto com a sociedade. Ciro, muito obrigado. Agora as suas considerações finais. E pode encerrar, Ciro. A fala é tua. Bom, eu quero agradecer a você, Amanda. Você é uma querida, sempre foi para mim uma pessoa, enfim, muito querida e tem uma importância grande. A Gisele está aqui do lado, ouviu todas as suas expressões de carinho, está mandando um beijo para sua mãe. Eu agradeço a você essa oportunidade, a Atena Beauvoir, João, né, a todos os que acompanharam a gente até agora. E uma palavra para o brasileiro que está sofrido, que está machucado, né, nós ainda temos que ter precaução. Essa nova cepa, essa nova modalidade do vírus que se desenvolveu em Manaus, ela tem um poder de contaminação ainda mais agressivo do que a que nós estamos já, enfim, meio que cansados de ouvir falar nela, o que quer dizer que dentro de uns 30 dias tudo pode ainda ameaçar muito a sociedade brasileira. Os cuidados são aqueles mesmos. Eu sei que está todo mundo de saco cheio, mas os cuidados são aqueles mesmos. Ainda fazer o máximo para o isolamento social, para quem pode, naturalmente, usar máscara, né? Isso aí, se não tiver, exija que o governo, que a prefeitura lhe forneça, não pode deixar de andar sem máscara, o álcool em gel tem que ser usado, se não puder, lava a mão com sabão, mas nós temos que nos proteger, só tem uma saída para essa tragédia sanitária, é a vacinação. Portanto, também, se você puder, lute para que acabe enfim, essa luta estúpida, imbecil, criminosa, de vaidades e de politicagem ao redor da vacina. O Brasil perdeu um tempo crítico e nós estamos contando essa incompetência, essa tragédia de governo aos dezenas de milhares de mortos. Enfim,
A economia brasileira também vai passar por muitas dificuldades ainda por conta disso, o fim do socorro emergencial. Tudo isso faz com que o momento do Brasil seja muito difícil. Por isso é que tolerância, respeito à diferença, não é? Respeito à diversidade, isso é uma coisa que cada um de nós tem que aprender e testemunhar. Eu não tenho nada contra quem votou no Bolsonaro. Claro que eu fico indignado quando eu assisto, não é, na internet a coisa da mentira, a coisa da relativização, mas isso não é o nosso povo. Isso é uma burguesia à toa, vendida, não é, entregue aos americanos, corrompida, e que tem ódio ao povo brasileiro, tem ódio a você, não é, a quem eles querem manipular. E nós hoje fizemos essa reunião por liderança da Amanda para dar visibilidade nesse pequeno espaço que o PDT pode abrir na internet para a comunidade trans. Isso é importante, muito importante. É científico. Isso não é mau costume, não é uma deformação, não é porque a pessoa não levou uma sova, como o Bolsonaro disse, que ela tomou esta ou aquela orientação sexual ou se assume assim ou assado, não é, na sua identidade sexual. Isso é uma coisa que acontece dentro do cérebro da pessoa, nesse universo absolutamente ainda desconhecido do psicoemocional, do psicofísico, da química do cérebro. Ninguém sabe. E, portanto, nenhuma razão há para ninguém ser considerado menor ou ser considerado menos valoroso por esta ou por aquela opção. E cada um de nós tem que aprender isso. Eu sei que não é fácil. Muitas vezes colide com a religiosidade, colide com a moralidade, mas no fundo está a nossa alma, o nosso coração. Nossa alma e o nosso coração podem perfeitamente ser consultados e dizer: eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã, não me interessa o que você se considera sexualmente, qual é a sua forma de fazer amor ou qual é o seu jeito de se vestir ou de se comportar. E essa é a minha palavra. Viva a diferença, viva a diversidade e respeito é o que se impõe a todo mundo que ainda não aprendeu essa lição.